A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Meus amados, esse tema é um tema muito importante para a igreja e para a família. E por que é importante? Porque a ideologia de gênero tem entrado e tem tentado destruir a ideia de Deus da família, a ideia bíblica da família. E isso tem entrado em todas as áreas que muitas vezes nós não percebemos. Nos brinquedos de crianças, na educação, até nas igrejas. Existem igrejas, inclusive igrejas batistas, em que os pastores aderiram à ideologia de gênero. E esse estudo é muito importante e eu acredito, eu pretendo até escrever sobre isso, porque eu vejo muita necessidade, com base bíblica e um lado histórico também. E eu vou dizer para vocês o nosso roteiro de estudo. O nosso roteiro será isso aqui. Primeiramente, nós vamos ver o conceito de ideologia de gênero. Nós precisamos entender o que significa a ideologia de gênero. Segundo, o histórico, de onde surgiu. Estão no meio? Está aparecendo? Sim. Histórico. Depois nós vamos ver a base bíblica da sexualidade e casamento. Nós vamos ver a base bíblica e a refutação que alguns colocam dessa base bíblica. É muito importante nós vermos isso. Existem pastores que defendem o homossexualismo, a ideologia de gênero, e refutam os textos bíblicos, e nós vamos ver isso. Depois, a ciência confirma a Bíblia. Nós vamos trazer um pouco de ciência para demonstrar que confirma o ponto de vista bíblico. E por último, a proibição bíblica da relação homossexual e seus argumentos contra. Nós vamos também falar isso. E aí, por último mesmo, uma palavra àqueles que sofrem com esse problema. Nós temos a igreja de Jesus, não é somente aquela que mostra o problema, mas também que traz a possibilidade da cura, né? Então, como nós devemos tratar e como nós devemos ver essas pessoas que sofrem do problema do homossexualismo. Não pense que as igrejas estão cheias, existem muitos irmãos com esse problema, e nós precisamos ver como nós podemos aconselhar essas pessoas. Então, primeiramente, nós vamos ver o conceito de ideologia de gênero, tá? Muito bem. Segundo a ideologia de gênero, se alguém não entender, por favor, pode levantar a mão e perguntar, né? O gênero de uma pessoa não é determinado na criação, nem com base na biologia humana. Ou seja, o gênero masculino e feminino não é determinado na criação e nem na biologia humana. Ou seja, não tem relação nenhuma com a sexualidade. A pessoa nasceu homem, mas ele escolhe ser uma mulher, segundo a ideologia de gênero, certo? Sua base para o gênero é completamente arbitrária. Vejam como, gente, eu sempre digo que o cristão é aquele que usa a razão. Deus é aquele que traz a racionalidade. Então, essa base para esse gênero é completamente arbitrária, com forte argumento circular. Um argumento circular, por exemplo, eles acham que é isso, porque é isso. Não tem um argumento que saia desse círculo de argumento, né? Na filosofia isso não é válido, porque é um argumento circular. Eles afirmam que existe um sexo biológico com o qual nascemos e, portanto, é definitivo. Mas, ao mesmo tempo, toda pessoa poderia construir livremente seu sexo psicológico ou gênero. Então, eles fazem uma separação entre sexo e gênero. Então, se lá está lá, qual o seu sexo? A pessoa diz é masculino.
masculino, mas o gênero aí é conforme o que eles dizem, a construção deles na sociedade. Então eles fazem a separação entre sexo e gênero. Vocês estão entendendo? É importante entender sobre isso. Então esse autor, Jorge Scala, se alguém quiser esse livro, eu tenho em PDF, é muito importante os líderes terem. Ele tem um histórico muito profundo sobre isso, certo? Ele é um advogado cristão e realmente é muito importante. Segundo a ideologia de gênero, a liberdade para construir o próprio, a liberdade para construir o próprio gênero deve ser interpretada como sinônimo de uma autonomia absoluta. Aí vejam, a autonomia da pessoa, ela tem autonomia de escolher, todo mundo tem autonomia de escolher o seu sexo. Por isso, quando uma mulher está grávida, geralmente eles dizem, olha, é homem ou mulher? Não, ele ainda vai escolher, ele vai crescer e ainda vai escolher. Nós não podemos dizer se ele vai ser homem ou mulher, segundo a ideologia de gênero, né? Cada um interpreta o que é ser homem e o que é ser mulher, até se ele não quer nenhum dos dois, podendo mudar a decisão a hora que ele quiser. Por exemplo, existem pessoas que olham, eu não tenho sexo nenhum, eu sou, sei lá, eu sou assexual, já tem pessoas que não têm opção nenhuma. Isso já é uma opção, ninguém fica sem opção, mas eles dizem que essa opção sexual é autônoma, a pessoa escolhe ser o gênero que ele quiser, né? Então cada pessoa com a sua concepção de gênero influi na sociedade, e por outro lado a sociedade toda influi no que cada pessoa percebe como o conteúdo do gênero. Por isso chamam de construção de gênero. Essa disciplina eu cheguei a ter no mestrado 15 anos atrás, em Assunção. Uma disciplina ainda não tinha no Brasil, mas já estava muito antecipado, chamada Construção de Gênero, que ensinava exatamente isso, que cada pessoa constrói o seu gênero da sociedade, conforme a sociedade interpreta. Então, o gênero é um fator construto, ele não vem da natureza. Isso é a ideologia de gênero, viu, gente? Estou falando ainda do conceito. Então, para essas pessoas que aderem a essa ideologia, a desigualdade de gênero é a que ocorre quando os homens estão a cargo da vida pública. Aí vem o feminismo, que não aceita que os homens, somente os homens, estejam a cargo da vida pública, do poder político e do trabalho, e as mulheres da vida privada, da procriação e da educação dos filhos. As feministas colocam que uma mulher que fica para educar os seus filhos, ela está sendo inferior, porque o lugar delas é exatamente, juntamente com os homens, no poder, e aí elas colocam a família como uma depreciação da sociedade. Que em vez de falar o contrário, que a família é a célula da sociedade, uma família sadia é uma sociedade sadia, eles dizem que a mulher, quando cria os seus filhos, quando ela é engravida, que nós vamos ver, ela está se inferiorizando. Por isso que eles são a favor do aborto. A função doméstica, veja o que diz aqui, está entre aspas, a função doméstica, e em especial a que exerce ao conceber, impede as mulheres de participar da vida pública e, portanto, de compartilhar o poder. Então, quando a mulher é engravida, ela é impedida de compartilhar o poder em par de igualdade dos homens, e isso é uma inferioridade. Então, isso tem que acabar. Por isso, a maternidade é vista como um mal intrínseco pelo feminismo radical, que reivindica o direito ao aborto. Por isso, queridos, se vocês não sabem, a ONU, tem as pautas da ONU, se vocês quiserem, depois eu coloco, é um dos princípios da ONU, o incentivo ao aborto. Exatamente porque eles dizem, eles têm uma ideia que a maternidade inferioriza a mulher, quando a mulher se dedica aos filhos, quando a mulher se dedica à sua família, isso inferioriza a mulher, ela tem que ser
buscar o seu poder. Vejam aí por que muitos países estão legalizando o aborto até mesmo com poucos meses de nascido, né? Muito bem, para resumir, eu fiz essa figura aqui é o gameta masculino, feminino, na ideologia de gênero, ele diz o seguinte, que não importa o sexo, se nasceu homem, nasceu mulher, ele pode ter nascido homem e mulher, mas aqui ele vai escolher por uma construção social. Vocês estão vendo esses símbolos aqui? São apenas alguns gêneros, são mais de 70 gêneros que as pessoas escolhem. Aliás, queridos, nós vamos entender que se não há uma definição de gênero, não existe gênero. Porque se ninguém define, então não existe um gênero em si. Cada um é dono do seu gênero, cada um escolhe ser mulher, e a hora que ele quiser ele deixa de ser homem, às vezes ele é mulher, né? E, por exemplo, uma mulher, é uma mulher trans, tanta confusão, né? É uma mulher trans, é um homem trans, aí ele casa com outro homem, e aí aquele homem trans passa a engravidar. E tem casos de homem trans grávidos, como é que a gente pode dizer, né? Por causa que eu estou levando em conta a língua portuguesa, né? Homem trans grávidos, porque o homem não engravida, mas ele é uma mulher que se tornou homem, e aí casa com outro homem, porque ele é mulher, e aí, veja uma confusão, né, gente? Aí, mas ele se arrepende, aí ele tira, não, agora ele é mulher. Então é assim, né? Então são essas escolhas, se vocês puderem ver aqui, são os símbolos que eles escolheram, né? Tem aquele que não é nada aqui, né? Tem o lesbianismo, tem o travesti, tem o bissexual, tem o transgênero, e aqui essa salada de sexualidade, de gênero. Não podemos dizer que isso é um gênero, mas segundo a ideologia de gênero é isso. Vocês entenderam? Então o sexo é diferente do gênero. Muito bem, agora vamos ver como começou isso, viu, gente? Depois nós vamos, por enquanto vocês estão vendo só o veneno, né? Mas depois a gente vai ver o antídoto, tá? O histórico, como começou isso? Vejam só como isso é interessante, isso é ideológico. Então, vejam bem, começou com esses dois homens aqui, né? William Wright, em 1945, ele escreveu esse livro, A Revolução Sexual. E Herbert Marcuse, ele escreveu Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. O que eles fizeram? Eles tentaram juntar o marxismo. O que dizia o marxismo? Que a realidade é uma luta de classes, da burguesia e o proletariado, e que essa luta de classes era constante, e que o proletariado precisaria tomar o poder, né, muitas vezes na força. Assim dizia o marxismo. E Freud então dizia que o grande problema da humanidade, o grande problema do homem era a não resolução sexual, que ele chamava libido. Então, se uma pessoa tem um problema, é porque ela não se resolveu sexualmente na infância. E aí, as teorias de Freud, que exatamente falavam sobre isso. E o que acontece? Eles juntaram isso e disseram que o problema da humanidade é a luta entre homem e mulher. Agora não é mais entre burguesia e proletariado, era entre homem e mulher. Então está aqui, ó. Marx dizia que é a luta de classe, e Freud, juntando com Freud, dizia que o problema agora, que a realidade agora é a luta de homem com mulher. Vocês lembram de uma novela da Globo, A Guerra dos Sexos? Lembram? Isso aqui é
na novela da Globo, A Guerra dos Sexos. Isso já vem da ideologia exatamente desses dois autores, certo? Que diziam exatamente que a realidade, a sociedade, ela vivia numa luta, não agora entre burguesia e proletariado, mas entre homem e mulher. E isso precisaria ser resolvido, certo? Então, em 1992, claro, tem um ditado que diz: nada ruim que não possa piorar, né? Em 1992, esse homem aqui, Jacques Derrida, ele escreveu um ensaio sobre Michel Foucault. O nome: Pensar a Loucura. Ensaio sobre Michel Foucault. Michel Foucault, para vocês terem uma ideia, é o filósofo mais lido da atualidade. Se você entrar na universidade e disser assim, Foucault, as pessoas vão olhar para você, porque é o filósofo mais lido e é o filósofo mais citado pelos autores da ideologia de gênero. Digo isso que já ouvi várias palestras, e realmente Michel Foucault, e ele escreveu sobre isso. Então o que acontece? Jacques Derrida, ele falou o ponto de vista de Michel Foucault sobre os gêneros, e olha o que ele falava. Para Foucault, a realidade só depende da linguagem, do discurso. Foucault escreveu muito sobre o discurso, né? A origem dos discursos. Ele tem um livro muito interessante. E Foucault falou muito do discurso. O discurso é diferente da linguagem. O discurso vem da motivação, certo? Então o que acontece? Para Foucault, a realidade só depende da linguagem. E essa linguagem se obtém pela sociedade. Ou seja, gênero, homem e mulher são apenas conceitos de uma linguagem aprendida e recebida na sociedade. Então, o que ele estava dizendo? Que ele estava colocando por terra a realidade biológica e realidade natural. Que homem e mulher depende apenas da cabeça de cada um. Cada um precisa ter uma noção do discurso de gênero, de homem e de mulher. Então, para Foucault, era apenas uma questão de discurso. Se todo mundo aqui achar que homem é uma determinada forma, então o homem é aquilo. Se um grupo achar que mulher é de uma determinada forma, então era daquela forma. Vocês estão entendendo? Então, para Foucault, o gênero é conforme a pessoa ou as pessoas acham. Por isso que Foucault, ele morreu de AIDS, né? E ele era pansexual. Ou seja, ele fazia sexo, não tinha uma definição, né? Segundo ele, abandona-se completamente a racionalidade da realidade. Isso se desfaz e é autocontraditório, porque se os conceitos e a realidade são construções sociais do discurso, logo é argumento circular sem fundamento. É isso que eu estou dizendo. Isso aqui é uma palavra minha. Ó, se ele diz que tudo é discurso, então o argumento dele é apenas um discurso. E se desfaz, e ele vamos dizer, um argumento autocontraditório. Porque se eu digo, olha, o seu argumento é um discurso apenas, então, como eu posso provar que o meu argumento não é também um discurso? Vocês estão entendendo? Então é um argumento circular. Michel Foucault morreu de AIDS, como eu falei, em 1924, e mantinha relações com garotos adolescentes, mesmo tendo AIDS, né? E depois eu vou mostrar que todos esses que dirigiam e que defendiam a ideologia de gênero eram envolvidos com pedofilia, né? Essa daqui, irmãos, é o ápice. Ela é a principal defensora, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela escreveu em 1949 O Segundo Sexo, o nome do livro, O Segundo Sexo, que para os nossos dias foi muito mais lido com a influência da mídia
E ela tem a famosa frase que diz o quê? Não se nasce mulher, mas você se torna mulher. Não se nasce homem, você se torna homem. Simone de Beauvoir era uma filósofa existencialista casada com um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre. Sartre era um dos principais filósofos da França, francês, certo? E ela dizia o seguinte, que a experiência feminina é apenas de um patriarcado, vindo da evolução, e que toda hierarquia precisa ser eliminada. Daqui é que eles colocam por terra a chamada submissão da mulher. Ele diz que isso na Bíblia tem que ser eliminado, isso não existe. Hoje em dia é até difícil falar aqueles versículos, né, que Paulo fala: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Isso é um agravo, isso é uma ofensa terrível, porque segundo Simone de Beauvoir, isso não pode acontecer, né? Porque isso é o chamado patriarcado, é a evolução do patriarcado, vem da evolução, inclusive ele se baseia na teoria da evolução, né? Teoria da evolução. Então, isso aqui é uma informação para você ver, se eles não têm algo definido, é claro que não poderia exatamente acontecer isso. Todos eles eram envolvidos com pedofilia. Em 1977, eles, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Michel Foucault, assinaram uma petição ao parlamento francês que solicitava a derrogação de vários artigos da lei sobre a chamada idade de consentimento e a despenalização de todas as relações consentidas entre adultos e menores de 15 anos. Eles não somente eram a favor, eles assinaram para que menores de 15 anos pudessem manter, se eles quisessem, aí chamada idade de consentimento, eles pudessem, tivessem relações sexuais homossexuais, como quisessem. Então eles assinaram. E no jornal Le Monde, né, fizeram uma outra petição, dessa vez também Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, para que absolvessem, né, 3 criminosos que foram pegos na França. Em 1977 eles fizeram uma carta aberta a favor da relação sexual entre menores. Então, esse livro aqui de Guy Sorman, né, Mon Dicionário do Bullshit, né, o nome quer dizer meu dicionário de imundícia. Quando ele fala do termo pedofilia, ele conta um episódio que Michel Foucault estava pagando crianças de 8 a 10 anos na sua viagem à Tunísia. Michel Foucault, que dizia que o gênero é apenas um discurso, né? Então notem que todos eles estavam envolvidos. Uma vez alguém estava dando uma palestra se baseando em Foucault, e eu coloquei exatamente isso. Eu disse, você tem certeza disso? Tenho, aqui tem um livro. Mas será que é verdade mesmo? Isso é verdade, está no livro, leia o livro. Mas como é que você sabe? Eu mandei um site para ela, está aqui o livro. Vocês estão entendendo, gente? O negócio é muito sério, né? Agora vamos ver a base bíblica da sexualidade. Vamos ver o que diz a Bíblia, queridos. Isso é muito importante, nós estamos fundamentados. A base bíblica da sexualidade está aqui, Gênesis 1, 27 e 28. Que diz aqui, vamos ler juntos, irmãos, podem ver? Vamos lá. Gente, esse nome, homem e mulher, no hebraico, está aqui, Zakar Unekva Bra, que quer dizer macho e fêmea
os criou. Bará, a mesma palavra, Bereshit, Bará, lá no início da Bíblia, no princípio criou. Macho e fêmea implica sexualidade. Agora detalhe, o gênero está incluso na sexualidade segundo a Bíblia, porque Deus diz para que eles fossem o quê? Fecundos. Deus criou homem e mulher. Deus criou apenas 2 gêneros. E Ele criou 2 gêneros para que se completassem. Deus criou no início só apenas 2 gêneros. Exatamente porque o plano de Deus, o verdadeiro casamento, é o casamento homem-mulher. Esse autor, Jorge Scala, ele até diz o seguinte: olha, eu não digo para as pessoas que eu sou heterossexual, eu digo apenas que eu sou homem, porque o homem na sua natureza, ele tem que ser homem. Não existe esse negócio de heterossexual, é porque aceita a homossexualidade, ou seja, eu sou hétero, você é homo. É verdade que para a sociedade, a pessoa tem que definir, mas o homem natural, o homem segundo Deus criou, ele só pode se relacionar com o seu sexo, o sexo que Deus criou para ele se relacionar. Deus criou macho e fêmea, porque aqui a palavra homem é Adam, e daí que veio o nome Adão, mas aqui é macho, Zaká, Nekvá, Bará, criou macho e fêmea, os criou. Macho implica sexualidade, e Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos. Então, o gênero e a sexualidade estão inseridos. Amém? Amém. Então, vamos ver que a ciência confirma isso. Porque, irmãos, a Bíblia, ela é a base de todo e qualquer pensamento, até da ciência. Não é a ciência que é a base da Bíblia, não. É a Bíblia que é a base da ciência. Então vejam bem, diferença entre homem e mulher, cromossomo. Vamos, até isso Deus foi sábio. Porque se você colocar uma pessoa totalmente transformado, um homem totalmente transformado em mulher, se você pegar a célula daquela pessoa e colocar no microscópio, vai estar lá o cromossomo dele. Deus colocou identidades. Olha, você vai ser homem, nem que você não queira. Você vai ser homem. Não, mas vou mudar, né? Eu vou colocar de uma forma tão pequenininha que você não vai ter que mudar. Não tem que mudar. E aí, alguns dizem: mas existem artigos científicos que existe gene gay. Mentira! Mentira! É mentira, não existe. Olha, eu li vários artigos, todos dizem, não há, e tem um artigo recente da Science, que não há gene gay. Não há, meus amados, porque Deus criou homem e mulher, macho, XY, cromossomo. Mas tem mais diferença, eu só estou dando algumas. Olha só, isso aqui são a pelve masculina e a pelve feminina. A cintura pélvica, isso aqui é os ossos, né? Por que da mulher é mais larga? Alguém sabe me dizer? Por causa da gestação. Olha só, isso é uma evidência. Deus colocou isso. Se tiver um esqueleto feminino, um esqueleto masculino, dá para saber o DNA. Isso é masculino. A pelve feminina, pelve masculino. Não existe pelve gay, meu amigo. É só masculino e feminino, certo? Porque Deus criou macho e fêmea. Isso aqui eu acho interessante. Depois vocês vão ver, né? Eu até fiz o teste com a Melissa e o Hugo. A estrutura da mão, meus amados. O homem sempre tem um indicador menor do que o anelar. A mulher, o indicador ou é igual ou é maior do homem. É muito interessante isso. Até isso, meus amados, né? Certo?
Depois vocês combinam com a esposa de vocês. Mas é interessante. A diferença na estrutura das mãos, certo? Aparelho reprodutor. Meus amados, olha, Deus colocou uma diferença tão grande que a pessoa ela pode só o externo. Porque para tirar realmente a diferença, ela tem que tirar tudo. Porque Deus colocou um aparelho reprodutor, útero, ovário, colo uterino, o homem, bexiga, próstata, só o homem tem próstata. Eu tenho uma irmã que é médica, e eu conversando com ela sobre esse teologia de gênero, eu disse: Mário, a ideologia de gênero acaba no consultório, porque ele pode ser trans como for, ele tem que ir para o urologista. Ele tem próstata? Minha irmã disse: é mesmo, eu já atendi vários. Minha irmã disse: eu atendi vários. É a mesma coisa de uma mulher trans. Ela vai ter que ir, meu amigo, do homem trans, ela vai ter que ir para um ginecologista, se ela tiver útero, isso não tirou. Então, é diferente. Hormônios, meus irmãos, que maravilha. O estrogênio da mulher contribui para o desenvolvimento dos seios. O homem tem também? Tem, mas a mulher é em excesso. Por quê? Porque ela precisa. O estrogênio contribui para o desenvolvimento dos seios, crescimento dos pelos pubianos e outras características. A progesterona, caso o óvulo seja fecundado, a progesterona contribui para tornar o útero um lugar mais favorável para o desenvolvimento do bebê e do embrião. Isso ocorre ao tornar o endométrio mais espesso. E aqui, meus amados, esse hormônio que regulariza o sono, a mulher quando está ovulando, esse hormônio, ele é excessivo na mulher, porque muitas vezes ela tem depressão, pode afetar distúrbios de sono, na gestação, depressão pós-parto, TPM, olha aí, homens, entendeu? Ore para Deus dar bastante dopamina para sua mulher, entendeu? TPM e pré-menopausa. Deus até isso, Ele planejou. Isso é porque Deus planejou tudo. A mulher, os hormônios femininos. E quando ela tem falta disso, tem problema. Hormônio masculino, testosterona. Meus amados, a partir dos 14 anos, aumenta nos homens, aumentando massa muscular, voz, pelos, barba. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Vejam a loucura. Eu sempre digo isso: olha, uma mulher trans que vai competir com uma mulher, segundo o Criador, é covardia. Porque o homem, diariamente, ele renova a testosterona. Diariamente. Aumenta o músculo, aumenta a força. Então, Deus colocou testosterona no homem de uma forma com propósito. O homem, quando ele pega o testosterona, ele tem até que fazer tratamento. Porque tem problema na sexualidade, tem problema na musculação, tem problema de insônia. Então, Deus colocou hormônios específicos para o homem. Agora vamos ver a proibição bíblica da relação homossexual. Porque é muito importante nós vermos agora a base bíblica para nós estarmos fundamentados nas Escrituras. Vejam bem, a proibição antes da lei de Moisés. Porque alguns vão dizer: mas isso aí é a lei de Moisés. Quando nós vamos para a lei. Mas a proibição antes da lei de Moisés. Vamos ver isso. Gênesis 13. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram o que, irmãos? E grandes
os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores, antes da lei. Então Deus já identificava o pecado, porque Ele fez homem e mulher à sua imagem e semelhança, para que eles procriassem entre eles, unidos pelo Senhor. O que diz aqui no texto ainda? Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E o que? Se tem agravado. Até agora, Moisés não disse qual era o pecado de Sodoma e Gomorra. Ele vai dizer no decorrer da narrativa. Mas o texto diz que era um pecado grande, agravado muito contra o Senhor. Mas em Gênesis 19 diz assim: mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, quando os anjos foram falar com Ló para tirá-lo da cidade, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Agora detalhe, queridos, nesse episódio, Ló, ainda sem muita instrução, ele diz: olha, eu tenho 2 filhas virgens, tomai. Mas deixe esses visitantes, porque Ló percebeu que aqueles homens eram homens diferentes, porque eles já tinham dito que a cidade ia ser destruída. Mas eles queriam abusar aqueles 2 homens que estavam na cidade, que estavam na praça. Era costume da cidade fazer isso. Aí nós disse: eu tenho 2 filhas virgens, tomai. Não, nós queremos é os homens, nós queremos é eles. Eles queriam é os homens, porque o conceito de sexualidade deles era aquele. Então, abusemos dele. Abusemos, o sentido é esse, abusemos. O sentido é o sentido forte. Eles queriam manter relação sexual e queriam um sexo normal. Sim, tá certo. Eles queriam fazer na praça com ele, e os homens vieram, e então eles pediram para Ló entregá-los. Agora, Sodoma ficou como símbolo de ápice de pecado e juízo, mais grave ainda. Então vamos ver. Em Deuteronômio diz assim: porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. Notem que Sodoma e Gomorra ficou para Deus, o Espírito Santo inspirando, como exemplo de pecado, de ápice de pecado. Moisés, em Deuteronômio, falou, mas não somente isso, Isaías, olha o que é que diz aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de. Isaías estava falando para Israel, mas ele estava falando ali, chamando príncipes de Sodoma, para vocês terem como Deus tivesse assim: olha, o juízo está próximo para vocês, porque assim como Sodoma, e vinha mesmo, que era exatamente o império babilônico, que Isaías estava falando contra eles. Jeremias, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometer adultérios, olha só, adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como? E os moradores de Jerusalém como? E qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Deixa claro, foi o pecado da homossexualidade, da distorção da sexualidade.
Alguns dizem, mas é porque eles queriam abusar. Não, não era somente isso. Deixa claro que era exatamente a sexualidade, a busca da sexualidade errada com os anjos. Mas Jesus também falou sobre isso. Se alguém não nos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela. Ora, irmãos, vamos usar a lógica. Se alguém diz, mas isso é só no Velho Testamento, como é que Jesus usou como modelo de juízo Sodoma e Gomorra? Claro, Sodoma e Gomorra ficou como exemplo de juízo em todos os livros da Bíblia, até em Apocalipse tem. Então, algo muito forte. E segundo Pedro diz aqui, e reduzindo a cinza das cidades de quem? Ordenou que é a ruína completa, tendo o apóstolo como que, irmãos? Como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Essa palavra impiamente, ou seja, sem regras, sem temor, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ou seja, Pedro demonstra aqui que o procedimento libertino, cada um entendia o que era a sexualidade. Era da mesma forma, libertino. Agora vamos ver o texto da lei moral de Deus, que fala contra o homossexualismo e as suas refutações. Primeiro, é um texto de Levítico 18, mas vamos aqui. Primeiramente, vamos ver Levítico 18, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu coloquei Levítico 20, que é outro texto, mas fala Levítico 18. Levítico 18, verso 27, 21 e 22, diz assim: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse o quê? Mulher. É a abominação. Agora vamos ver um capítulo depois, que é aí que eu vou colocar aqui. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto adúltero e adúltera. Preste atenção, esse verbo adulterar aqui é o mesmo verbo hebraico do mandamento de Moisés, que diz: não adulterarás. Então vejam que o contexto, esse texto aqui está dentro do contexto do adulterará. O verbo implica isso, não passar dos limites. Então, se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, adúltero e adúltera. O homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez do seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, se fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos
praticaram coisa abominável serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se o homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é a ele e a elas quedarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Irmãos, está claro a proibição de Deus. É claro que a punição, isso é uma lei civil que já foi abolida por Jesus, mas o mandamento moral permanece: o não adulterarás. Agora preste atenção que alguns vão contra esse mandamento e dizem o seguinte, é aqui, argumento, mas antes eu quero colocar, o contexto é exatamente do mandamento de Êxodo 20:13, que diz: não adulterarás. Aquilo que eu falei para vocês, é um verbo, né, na que quer dizer não adulterarás, está em Êxodo 20:14, não adulterarás. Então o contexto é esse, a lei moral de Deus. Diz aqui, agora vamos ver os argumentos contra. Primeiro ele diz o seguinte: Moisés está proibindo somente os rituais pagãos. Já ouviu isso? Que Moisés estava proibindo apenas rituais pagãos, pois ele fala em oferenda dos filhos a Moloque. Então ele diz o seguinte: olha, esse mandamento de Moisés, isso Moisés estava proibindo apenas em rituais, não estava proibindo realmente a relação sexual homossexual. Até porque, meus queridos, o mandamento é claro, o mandamento não diz, o mandamento não diz aqui, ó, o homem que sentar com a mulher em um rito, cadê? O homem se um homem se deitar com outro homem em um ritual, será morto. Diz isso? Lá em Levítico 18 diz isso? Não. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, bem claro isso, mandamento moral de Deus. Então vamos lá, ele diz exatamente isso. Moisés está proibindo somente com os rituais. Agora, vejam bem, vamos refutar. Esse argumento não leva em consideração que a proibição da lei moral é o que, gente? Vamos repetir junto. A proibição da lei moral de Deus é o quê? O que significa absoluta? Pode ser em ritual, pode ser banhando, pode ser na chuva, pode ser na festa, pode ser em qualquer ritual. O mandamento de Deus é o quê? Absoluto. A lei moral de Deus é o quê? Absoluto. Então você vai dizer: não, mas aquilo é só para rituais. Não, porque o mandamento moral de Deus é absoluto. E realmente eles fazem isso em rituais, mas o mandamento de Deus é absoluto. Não adulterarás, não, é porque adulterei mesmo, porque eu estava era só para o ritual. Não, é absoluto. Honrar pai e mãe, por isso que eu digo: você não deve honrar o seu pai e sua mãe, não é porque você não conhece meu pai. Não, você não conhece a minha mãe, ele é um bêbado, ele é isso. Não, o mandamento de Deus é absoluto. Honrar teu pai e tua mãe, é ele bêbado, é ele descrente, é ele um matador. Você só não pode ser igual a ele, porque os mandamentos de Deus são maiores do que qualquer pessoa. Mas você tem que honrar, você tem que respeitar o seu pai e sua mãe, como diz o texto. Honrarás teu pai e tua mãe. E esse mandamento, Deus sabe, é exatamente porque também Deus sabe do pecado da natureza humana, que existem muitos pais que não fazem o seu papel com verdade. Mas honrar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe. Então isso é muito importante. Então esse argumento, ele não leva em conta isso, não importando a situação, o lugar, a motivação. Depois, o texto jamais informa que seria uma situação específica. Ao contrário, afirma que era uma prática de outros povos. Era a prática de outros povos. Então o mandamento de Deus é isso. O mandamento de Deus é absoluto. Os irmãos entenderam?
Essa refutação é do apóstolo Caifás. Não sei se você já ouviu falar de Caifás. Ele é um apóstolo. Ele tem um filho e uma neta homossexuais. Então ele vive aí nas redes sociais defendendo o homossexualismo. E aí eu já fiz várias refutações a ele. E aí ele diz isso aqui: a mesma qualificação de abominação para mandamento sobre comidas. Já ouviram essa refutação? No mesmo texto de Levítico diz que aquele que era uma abominação, logo esse mandamento deveria ser visto da mesma forma que esses mandamentos de comida. Se Deus diz que ali é uma abominação se comer peixe sem escama, então Deus está falando da mesma forma do homossexualismo. Então você também, se comer peixe sem escama, você está cometendo uma abominação. Vocês estão entendendo aí como ele tenta eliminar a lei moral? Mas geralmente são pessoas incautas, que não conhecem a hermenêutica, não conhecem a Bíblia de fato. Por quê? Olha só, esse argumento vem geralmente de pessoas, eu digo incautas, pessoas, eu diria, que não estudam, que não sabem a diferença entre a lei moral e a lei civil. Meus irmãos, comer peixe era uma lei. A proibição de comer peixe, de comer alguns frutos do mar da época, é uma lei civil para Israel, diferente de uma lei moral. Então vejam bem, eles não sabem a diferença de lei moral e lei civil. As leis morais são o que nós aprendemos? Absolutas. As leis civis foram apenas para e se findaram na vida de Cristo, que inauguraria a sua igreja universal. Jesus mesmo diz que o que contamina o homem não é o que, mas é o que. E aí diz o texto: purificando ele todos os alimentos. Então você pode comer uma galinha cabideira tranquilo, você pode comer um porco assado tranquilo, entendeu? Você pode comer um peixe como você quiser, porque Jesus purificou todos os alimentos. O que contamina o homem não é mais o que entra, mas é a lei moral que sai daqui. O que sai daqui, aí Jesus começou a nomear, porque o que sai do homem é o que? É adultério, é maus pensamentos, é a loucura, é isso que contamina o homem. Note que no Sermão da Montanha Jesus não trata de leis civis, Jesus trata das leis morais do Sermão da Montanha. Então, as leis morais são absolutas. Outra coisa, a palavra abominação aqui, quando fala da lei moral, é diferente da palavra lá. A palavra abominação aqui, que é toevá, significa o que? Algo repugnante, usado em rituais religiosos. Outra coisa, quando Deus afirma isso, significa que dos mandamentos que Ele está dando, esse é o pior. E depois das leis cerimoniais, Ele ordena que seja abominação para a pessoa. Na lei moral, a abominação é para o Senhor. Vocês querem ver a diferença? Vejam bem, a abominação das leis civis é a abominação, tinha que ser abominação para pessoa. Mas a abominação das leis morais é a abominação para o Senhor. Vejam bem aqui, eu vou colocar aqui. Ok, Levítico 11. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esse comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que chameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para quê? Para quê? Para vós outros o quê? Para eles, ou seja, detesta. O que Deus estava pensando nisso? Olha como Deus é sábio. Deus estava preservando o povo de comer animais aquáticos, o quê? Venenosos. Mesmo o estudo da biologia não existia naquela época. Então o que era seguro para eles? Comer peixe com escama e barbatanas. Porque aqueles peixes que não eram com escama e barbatanas podiam ser perigosos, venenosos. Olha como Deus é sábio. E Ele ordenava que considerasse a abominação detestável
servem não para Deus. Mas nas leis morais, Deus diz assim: é abominação. Fica subentendido para o Senhor. O pecado homossexual é, querido, uma abominação para o Senhor. Vamos ver Jesus e a base para a família. Mateus 19 diz aqui: vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tem dito que o Criador, só como Jesus, vá lá no Criador, desde o princípio os fez macho e fêmea, a mesma palavra na Septuaginta. Eu coloquei até aqui, aça e cai, fêmea, ou seja, macho e fêmea. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então notem bem esse negócio de tem muito agora, como é o nome? Trisal. Isso aí não existe, queridos, né? Vocês sabiam que estão querendo? Eu estava vendo uma reunião na Câmara Federal, que estavam querendo oficializar, não sei se vocês viram, abriram um debate para oficializar o chamado trisal, ou seja, 2 homens, uma mulher ou 2 mulheres e um homem casados oficialmente, segundo lá. Isso aí a Bíblia deixa claro que não existe. Então vejam que o modelo de Deus é o homem e mulher. Deixará o homem, pai e a mãe, e mãe se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu acho muito interessante quando Jesus diz: deixará o pai e a mãe. É uma segunda forma do filho sair do umbigo, do corte umbilical, né? Primeira é no nascimento, segunda é no casamento. É um filho que fica muito dependente dos pais quando casa, na mesma casa do pai, da mãe. Não é o princípio bíblico, não. Porque sempre vai haver intromissão. Aí vem a famosa piada da sogra, vem a piada do sogro. Vai ser sempre intromissão, gente. Não tem como. Então Deus deixou claro: deixará o pai e a sua mãe. E é muito interessante que quando Deus criou Adão e Eva, não tinha sogro nem sogra. Tem até um ditado dos caminhões, né? Feliz foi Adão que não teve sogra. É só uma brincadeira, né? Vocês viram, tem no caminhão, dos caminhões. Mas por que Deus fez isso? Deus poderia muito bem ter feito primeiro a sogra, né? Ou o sogro. Mas Deus criou Adão e Eva para que eles entendessem que ali eles teriam que caminhar juntos, sem nenhuma interferência. E mesmo assim, pecaram, né? Agora imagine. Então, esse é o modelo. Deus disse macho, fêmea. Agora, existem alguns que refutam isso, que é o próprio Caifás também, né? E argumentos contra o ensino de Jesus. Ele diz o seguinte: Jesus estava falando apenas dentro do contexto da época, mas não se aplica mais agora. Jesus, meus queridos, citou o princípio de quê? Da criação, que foram criados macho e fêmea, validando também todos os mandamentos de Moisés. Então Jesus não tinha nada, porque já estava falando da época, não. Jesus se baseou na criação. É o princípio. Deus criou macho e fêmea. Segunda refutação. Segundo Caio Fábio, Jesus abona o homossexualismo
quando fala dos eunucos, e segundo ele, os eunucos eram efeminados, porque eram castrados, e isso afetaria seus hormônios. E aí, tem um podcast de Caio Fábio que diz que os hormônios, os eunucos ficavam falando mal, cresciam os seios, ficavam ali, cresciam os seios, cresciam dizendo ele, entre aspas, a bundinha, e aí eles ficavam igual uma mulher, os eunucos. E aí eu fiz um vídeo que eu disse só na cabecinha sexual dele que acontecia isso, irmãos. Porque é comprovado que a testosterona é acrescentada no homem diariamente. E aí eu coloquei até uma foto, que eu não trouxe aqui. Eu coloquei uma foto de um eunuco, né, da época, que não afetava em nada. Então, vejam bem, ele diz aqui, porque há eunucos de nascença, há outros a quem homens fizeram tais, e há outros que assim mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. O que é o eunuco? Eunuco eram homens que os reis usavam para cuidar das suas mulheres. E aí eles castravam ou o pênis ou os testículos. Agora eu pergunto, se eles eram gays, por que eles tinham que ser castrados? E há casos que mesmo que cortam os testículos, eu li um artigo científico, o eunuco ainda tinha ereção, por causa que o testosterona, queridos, não vem, o testosterona é um hormônio que é feito nos testículos, que é criado nos testículos, mas não é somente, no homem não é somente nos testículos, é nas glândulas suprarrenais também, ou seja, o homem é cheio de testosterona, meu irmão. Entendem? Então o homem que tem, por exemplo, ele está só com ele é um tetraplégico ou um paraplégico, ele ainda tem testosterona. Então vamos lá, a refutação. Os eunucos, como eu falei, eram castrados no pênis do testículo, no entanto os hormônios da testosterona, eu coloquei para vocês. Depois o contexto não dá espaço para a aceitação da prática do que Jesus ensinou, o que Deus criou desde o princípio, macho e fêmea. Olha, se Jesus estivesse ensinando ali o homossexualismo, seria uma contradição, porque ele tinha dito, ó, Deus no princípio criou macho e fêmea. Jesus estaria se contradizendo, indo contra a lei moral de Moisés, então só na cabecinha dele. Então olha só, aqui pelo texto, Jesus queria trazer uma metáfora, porque ele fala daqueles que se tornaram eunucos por causa do reino de Deus. Tem pessoas, queridos, que eles escolhem não casar, e são pessoas fiéis. Eu fiz um seminário no Betel Brasileiro, em João Pessoa, que a dona Lídia, não sei se o pastor João vai falar da dona Lídia, né? Ela nunca casou, tem missionário lá que nunca casou. O doutor John Stott, reverendo John Stott, que fez o ministério vazio, ele nunca casou, mas era um homem, né? Eu tinha um professor que ele não casou lá, mas era um homem, ele se dedica ao reino de Deus. Tem pessoas assim, certo? Então Jesus diz que há pessoas eunucos para o reino, eunucos, que isso é um dom. Então Jesus está falando de pessoas que se abstêm, né? A gente não está falando de homossexualismo aqui. E como eu falei para vocês, se o rei sabe que aquela pessoa não gosta de mulher e ele castra, alguma coisa está errada, né? Então ele castrava exatamente em proteção para que ele cuidasse das suas mulheres, tá? Agora Paulo, os apóstolos, meus irmãos, Paulo foi mais direto. Paulo era colérico, então Paulo foi mais direto. Ele diz aqui, ó, Romanos 1:26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Olha só, paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Meus queridos, esse mudar o modo natural, no original grego, é o uso natural, que se refere a relações sexuais.
Está falando do lesbianismo. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. É contrário à natureza. Contrário àquilo que Deus planejou. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha, gente, isso é tão destrutivo que o próprio Deus diz que o próprio ato já é a punição daquela pessoa. É algo tão grotesco para Deus, que distorce a natureza, que recebendo a merecida punição em si mesmo. Ou seja, Deus nos despreza. Cuidado, queridos, quando estamos muito à vontade nos desejos do nosso corpo, pode ser o juízo de Deus. Pode ser o juízo de Deus. Deus nos entregou, diz o texto. A ira de Deus. Paulo fala da ira de Deus. E aqui eu coloquei o texto grego só para mostrar, né? Por causa disso, Deus nos entregou a paixões, atinias desonrosas, né? Até as mulheres mudaram o uso natural para o uso contrário, para a composição contrário à natureza. Tá? 1 Coríntios, isso aqui também eu dizia que refuta, mas olha só: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Vamos ler juntos aqui? Agora preste atenção. Vocês sabiam que tem algumas Bíblias que estão mudando isso aqui? Eles tiram efeminados e sodomitas para impuros. Tem muitas Bíblias que estão mudando por causa da ideologia de gênero. E uma das coisas interessantes, na Vulgata do latim, não tem sodomitas e efeminados, só impuros. Mas no original está claro aqui, ó, nem efeminado, malakoi. Malakoi, queridos, é uma palavra que quer dizer macio. Malakoi era uma palavra usada para os gays assumidos, pessoas assumidas, que eram macias, que falavam e se gesticulavam de forma macia. Malakoi, palavra grega, malakoi. E aselokoites, ou aselokoitai, vem de uma palavra arsen, que é macho, coitos, ou coite é cama, relação sexual, ou seja, relação com o homem. Porque existem pessoas que dizem assim: mas aquela pessoa é bissexual. Ele mantém relação sexual com mulher e com homem. É o arsenocoites. Por isso que foi traduzido para sodomitas, que eles queriam manter relação sexual com os dois anjos. Então, arsenocoites, que é o sodomitas. Paulo deixa claro que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o assumido e o enrustido. Deus deixa claro que não entrarão no reino de Deus. Preste atenção. Os irmãos me acharem preso por aí, é que eu estou gravando aí. 1 Timóteo 1,9 diz assim, ó: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, a mesma palavra, xenocoita, homens que não têm relação sexual com outro homem.
certo? Judas, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, olha só, como aqueles seguindo após outra carne. Gente, essa seguir a prostituição aqui é um verbo muito forte, ekpornel, daí que vem a palavra pornos ou pornografia. Ekpornel, ou seja, eles, a cidade de Sodoma e Gomorra, eles se entregaram a ekpornel, a total devassidão, como aqueles seguindo após outra carne, outra é heteros, a palavra grega heteros, que quer dizer outra, de outra fase, daí que vem a palavra hetero, homo, hetero ou heteros, é um adjetivo que quer dizer outro tipo de carne, outro tipo de relação, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Meus amados, agora eu quero trazer uma palavra àqueles que têm esse problema, porque até agora nós falamos o que a Bíblia falou e é bem enfática e é forte, mas pode ser que tenha pessoas que tenham esse problema, pode ser pessoas que foram abusadas, ou pessoas que por motivo de falta de um paradigma de pai ou de mãe, ou pessoas até mesmo que entraram em desejos homossexuais, e como nós devemos tratar essas pessoas, nós devemos respeitar essas pessoas, jamais discriminá-las. Isso não é só por causa das leis, isso é por motivo de amor ao próximo, não é isso que deve jamais, nós vamos dizer assim, termos diferenças nessas pessoas. São pessoas que são muitas vezes pessoas que são cidadãos da sociedade, mas que nós temos que entender que a Bíblia é clara sobre isso, né? É clara sobre isso. Mas vamos ver uma palavra àqueles que têm esse problema. Primeiramente, precisamos entender que a natureza humana é caída e a nossa carne está sujeita a quê, irmãos? Se dermos, irmão, nós temos uma natureza, o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, veja que não caia. E se tem uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, os nossos filhos, é a pornografia. Meus irmãos, hoje em dia, por causa dos celulares, é muito fácil adolescentes entrarem nesse mundo da pornografia. E a pornografia não tem limite, não tem limite ético. Então, nós temos que entender que a nossa carne está sujeita a todo tipo de perversão. Se alguém der lugar, então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. E aqueles que estão em pé, vejam para que não caia. Tá certo? Muito cuidado. Certo? Estão vendo? Já que nós estamos falando com família, muito cuidado em deixar seu filho ir para casa de colegas. Você tem que saber, porque eu estava vendo uma especialista dizendo que não deixava o filho dela, ir para cá, vamos para a festa do pijama, vou para a casa do meu primo, né? Festa do pijama, tem que ficar na cama, na sua casa, festa do pijama, faça a festa do pijama com seu filho, lá com sua esposa, sei lá, uma guerra de travesseiro, né? Sei lá, muito cuidado, vou deixar minha filha, muito cuidado, queridos, muito cuidado. Isso aí é um cuidado que nós devemos ter. Segundo, o pecado do homossexualismo precisa ser visto como um pecado que precisa ser vencido diariamente por aqueles que são tentados nessa área. Porque tem pessoas que são tentadas nessa área e caem, seja por pensamentos, é como um pecado. Uma pessoa que tem uma mulher, um homem tem uma mulher tem um homem, é um pecado. É como a lascívia. A lascívia não é só a homossexualidade. Então, às vezes a pessoa fica desesperada, quem está nessa situação.
fácil, não é fácil, não é fácil mesmo, quem cai nesse pecado. Então nós temos que entender essas pessoas, abraçar essas pessoas que vêm para a igreja, cuidado no julgamento, cuidado com a forma como você fala, mas abraçá-las, certo? E que precisa ser vencido diariamente. Geralmente essas pessoas precisam entender, olha, você precisa vencer. E nós também, irmãos, o pecado tem que ser vencido. Isso é chamado de santificação. O pecado ele tem que ser vencido diariamente. E só vai terminar quando Jesus voltar. Amém? E terceiro, ore diariamente para Deus livrá-lo da tentação e afastar essas tendências. Meus irmãos, a oração nos livra de muitas coisas, porque enquanto nós estivermos orando, nós estamos conscientes do temor a Deus, da presença de Deus. Então a oração é muito importante. A oração é muito importante. Olha o que Jesus falou, que nós devemos orar e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, orar. E 4, aqueles que são atormentados pela tristeza de cair nesse pecado, em desejos homossexuais, precisam entender que essa tristeza é exatamente a segurança que nasceu de novo. Porque às vezes a pessoa diz, meu Deus, eu não nasci de novo. A pessoa que tem esse problema, caiu, eu não nasci de novo. Não, se você se entristeceu, se você se arrependeu, isso já demonstra que você tem uma mente diferente. Assim como aquele que prostitui com o sexo oposto, com o pecado e pornografia. Amém. Então, nós precisamos ter cuidado. Evite redes sociais e mídia que inflamem desejos dessa área. Meus queridos, você sabe qual é o nosso grande problema hoje em dia? São as redes sociais. E as redes sociais são feitas exatamente para dar aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa gosta. Ela inflama. Então, muito cuidado. Evite redes sociais que inflamem desejos nessa área, incluindo todo tipo. Os algoritmos, queridos, eles escolhem coisas exatamente que a pessoa pesquisa ou quer. Então, muito cuidado com isso. O seu celular é dominado pelos algoritmos dessas grandes redes sociais. Muito cuidado. E sexto e último, busque a ajuda de um pastor ou uma pessoa madura para orar por você e ajudá-lo. Atenção, viu gente? O diabo vai querer o quê? Seja escondido. O diabo, ele ama aquilo que nós escondemos. Porque enquanto escondemos, aquilo tem a possibilidade maior de ser feito. Então, o que tem que acontecer? Chamar uma pessoa madura, chamar o seu pastor, a esposa do pastor, pastor, estou passando por esse problema, ore por mim. Uma pessoa madura, uma pessoa que possa ouvir você e guardar, e acompanhar você, estar orando por você. Isso é muito importante. Amém? Meus irmãos, há alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? Antes de nós terminarmos e orarmos? Então vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar. E eu quero terminar com esse texto aqui. Vamos lá todos juntos. 1 Pedro 5,10. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos lá. Soberano Deus, nós temos falado de coisas tão profundas e difíceis que essa sociedade tenta distorcer. Nós vivemos dias difíceis, mas que jamais abandonemos a Tua palavra, Senhor. Que a
a tua palavra, que é a verdade, venha nos fundamentar. E nos dias difíceis, como diz o apóstolo Paulo, no dia mau, nós venhamos estar fundamentados com a armadura de Deus, o escudo da verdade, a espada do Espírito, que é a tua palavra, o colete da salvação, capacete da salvação, o cinturão da verdade. Ajuda-nos, Senhor, não somente a nos livrar de todo o mal, mas também de ajudar os outros, mas também de levantarmos outros e de acolhermos aqueles que têm dificuldades nessa área. Ajuda-nos, nós te amamos e nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem, Deus abençoe.